A bola não para, mais uma edição extra, falando de Palmeiras, vocês têm acompanhado, eu tenho falado, já falava bastante, né, na época de Jovem Pan, aí, 15 anos como setorista, sempre cito, porque tem gente nova, molecada, que acompanha o Palmeiras, às vezes não sabe, quem que é esse aí que tá falando do Palmeiras? Então, eu já trabalhei bastante tempo no Jovem Pan, como setorista de 18 da PAN, 18 anos, 15 foi como setorista do Palmeiras. Acompanhando o Palmeiras, hoje continuo acompanhando o Palmeiras no Esporte 9, na Rádio 9 de Julho, com o Alex Miller, lá no canal do Alex, no AM 1600, na Rádio 9 de Julho, e também, claro, na Rádio Crack Neto, nas transmissões também, de transmissão de Palmeiras, né? Como foi também no jogo Palmeiras e Atlético, direto do Allianz Parque. Nosso contato com o Savério Orlandi, conselheiro do Palmeiras, que eu conheci como mais, né, próximo como diretor de futebol do Palmeiras, e claro, depois teve outros cargos no clube, também aí um profundo conhecedor do estatuto do Palmeiras e da parte política também do Palmeiras, já conversou várias vezes com a gente no A Bola Não Para. Mas sempre é importante ouvir o Savério, exatamente do que vem acontecendo no clube, né? Muitas movimentações nos últimos tempos. Teve a semana passada a entrevista da Leila Pereira, que para a situação, para alguns, não viu nada de anormal, achou natural. Para muitos torcedores, pegou a generalização da uniformizada, pegou a palavra câncer para a organizada, pegou em relação ao conflito de interesses, pegou sobre citar, não nominalmente, mas citar 2014, que era Paulo Nobre presidente, Black Star, que era o Genaro, até então que levou lá a proposta da Black Star, e depois citou que um conselheiro ficou punido 1 ano, e que na verdade ele reverteu isso depois do Genaro, mas alguns recados dados na coletiva. E o Savério sendo um personagem importante de posicionamento, não é de hoje, que o Savério faz parte hoje da oposição. Hoje não sei se é um lobo solitário na política do Palmeiras, o Savério vai explicar para a gente como que ele está nesse momento, mas já fez parte dos grupos, grupo inclusive do Paulo Nobre, mas o Savério sempre é importante ouvi-lo com a sua experiência de Palmeiras. Tudo bem, Savério? Um grande abraço, obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. Fred, tudo em ordem, felizmente. Obrigado pela oportunidade. E tudo em ordem, graças a Deus. Tudo caminhando e com um pouco dessa turbulência aí dos últimos dias, né, Fred? Como que você viu aí, Savério? Assim, muita gente falou, poxa, isso você viu para... Né, o Genaro falou, o Pedro Horta também, de mexer com a oposição. Eu, dias depois, já se passou de mais de uma semana da entrevista, eu acho que foi muito mais a repercussão externa do Palmeiras. Claro, interno teve, mas assim, não no sentido de juntar a oposição. Eu falo hoje, se acontecesse a eleição, Leila Pereira seria eleita presidente do Palmeiras. Você teve essa avaliação? Houve alguma mudança política? Não houve? Qual que só foi a avaliação dias após a entrevista, Savério? Olha, Fred, é um pouco cedo para a gente ter um panorama total da situação, né? Após a entrevista, a gente conta praticamente uma semana da entrevista. A propósito dela, só inicialmente, também sem ficar entrando muito em detalhes, você até na sua introdução você já colocou todos esses pontos sensíveis, né? Que todos eles eu concordo integralmente e ele acabou tocando na coletividade, né? Sejam conselheiros, torcedores, enfim, em maior ou menor grau. Mas, assim, passado um tempo, o que eu fico também e gostaria de externar é assim. Além do despropósito, Fred, eu achei de todo despropositado, né? Fora de contexto, porque não era momento para adoção de um tom beligerante. Pelo contrário, um momento sensível, como que o Palmeiras estava experimentando, sobretudo pela eliminação e momento esportivo ruim, você tem que fazer a meia-culpa, você tem que também assumir os seus erros, né? E ela partiu efetivamente para um ataque. E esse ataque, e aí a segunda coisa que eu queria dizer, eu entendo ele, claro, Fred, cada um é uma questão opinativa, mas eu pessoalmente entendo ele completamente desproporcional. Não há razoabilidade nele, porque assim, não houve um tom de crítica, não houve nenhum tipo de ofensa. A ação dos conselheiros em relação àquele pedido, aquele requerimento, está dentro do exercício do cargo para o qual nós somos eleitos. Então, assim, nada que pudesse, de novo, na minha visão, significar o tamanho de destempero que nós tivemos na pessoa da mandatária.
eu achei uma desproporcionalidade enorme. Isso é uma questão que tem que ficar consignada também. Com relação à movimentação, você não tem a dúvida, como toda ação, ela traz como via de consequência uma reação. E eu vi nesses dias, sobretudo nesses grupos, né, a gente já falou algumas vezes a respeito disso, que são os grupos contrários ou que não andam ao lado da gestão, está em curso, né, um processo de coesão, de aglutinação diante dessa situação, que eu tenho achado até bastante produtiva, porque o pessoal está chegando à conclusão, independente de eleição, de 24, de candidato ou de não candidato, mas que talvez nós estejamos enfrentando uma questão de Estado, né? Modo de dizer, mas comparativamente. Uma questão que realmente envolva a união de muitas forças para alterar a ordem natural das coisas como elas têm se apresentado, Fred. E até sobre isso, né, Savera, que a gente percebe, né, a situação não vê assim, mas a gente percebe um receio do conselheiro de se manifestar, um receio do conselheiro falar da entrevista. Não é fácil. Eu, como repórter, e a gente conhece muita gente da política do Palmeiras, há um certo receio. Poxa, Fred, prefiro não falar. Eu até converso com você em off, mas cuidado, o cara não manda áudio de WhatsApp, que está com medo de que compartilhe o áudio e cai aí nos ouvidos ou da Leila ou de alguém próximo e a pessoa pode ser punida. A questão que aconteceu dos 26 que questionaram, né? E aí a gente pode questionar, mandou primeiro para a imprensa, deveria ter sido algo interno, mas mesmo assim é um questionamento totalmente normal, nada de anormal, e a gente conversou com isso, né, Savera? Você até releu ali, quando a gente conversou, se tinha alguma coisa extraordinária, e você mesmo depois percebeu que não era para tanto, né? Mas na verdade foram punidos aí, né? Já o terceiro jogo que ficaram sem ingressos, teve o evento do César Maluco, não foram convidados, e algo que vai gerando um clima em que a pessoa pensa algumas vezes, porque tem gente que realmente, né, Savero, que a gente sabe, tem aquele conselheiro que quer estar mais próximo, quer estar no momento da vitória, quer usufruir do que tem das coisas boas do clube, que podem ser aí oferecidas pela gestão, e a pessoa não quer perder, tem família que frequenta o clube, tem N motivos para ficar com receio. E isso você tem sentido isso, né, Savera? E agora com o novo caso em relação aos consulados, porque agora a reclamação também do Departamento do Interior, que teria aí limado outros consulados aí que não gostaram da entrevista, e aí quem se manifestou contra, estão sendo retirados, aí teve um manifesto desses que foram retirados, que não gerou um impacto tão grande, mas que o clube acaba dando uma visão a partir de fazer uma nota oficial. Mas se você fazer uma nota oficial, todo mundo vai querer saber do assunto. Né? Então, o que você pensa? Estiquei um pouquinho, mas só para dar esse ângulo todo aí desses últimos tempos aí, Salvador. Fred, excelentes suas colocações, vou passar rapidamente por elas, né? Então, com relação ao receio, não tenha dúvida que ele é manifesto, né? Especialmente naqueles que seguem ela, que são mais próximos dela, né? Porque mesmo apoiadores, tem pessoas que não gostam de conviver com injustiças e tem visto isso, né? Até porque nosso convívio no clube é direto. O conselheiro de um lado, de outro, né? Nós temos aí uma identidade, uma vida em comum na associação, e isso não significa que sejamos inimigos nem nada disso. Então a gente convive com pessoas que realmente também não aprovam totalmente tudo que vem acontecendo, mas que tem um receio enorme nesse momento de se manifestar, né, de se insurgir ou de dar uma opinião qualquer, sob pena de retaliação. Em relação ao pessoal que compõe esses grupos de oposição, esse receio é menor, né? Na realidade, acho que o pessoal, independente desses que foram penalizados, que diga-se de passagem, né, Fred? É um absurdo, porque, na realidade, o pessoal agiu no cumprimento da sua função como conselheiro, não teve resposta da direção e acabou retaliado, né? Mas, de uma maneira geral, né, e isso, assim, filosoficamente falando, se você me permite, claro, o tanto que ela baixou o sarrafo
o tanto de desaforo e destempero que foi utilizado na quarta-feira permitiria, mutatis mutandis, que também qualquer um se manifestasse, desde que não fosse ofensivo, desde que não fale uma inverdade, mas ainda que assuma um tom contundente, um tom de cobrança. Então, para mim, eu me sinto bastante à vontade, né, para falar, como sempre, o que eu acho que eu devo ou o que eu não devo falar. E nós temos visto isso cada vez mais, né? Então, você deu o exemplo dos consulados, foi exatamente o que aconteceu. Foi uma retaliação a partir da diretoria que acabou limando, né, momentaneamente, porque eu acho que isso a médio prazo se reverte, mas quase um terço, Fred, dos consulados inscritos, eu não vou afirmar com precisão, mas pelo menos o que colhi de informação hoje durante o dia, nós temos aproximadamente hoje 220, 230, dos quais 60, 65 saíram fora, né? Justamente por terem posições diversas da orientação da atual diretoria, o que é um absurdo, um outro absurdo. Por quê? Porque, muito embora não se dê o devido valor ao Departamento do Interior, ele é fundamental para o clube. Ele é o interface da relação institucional com muitos palmeirenses ao redor do Brasil, de vários estados e ao redor do mundo, né? Então, assim, nós temos que... É claro que talvez sempre vão haver problemas. Eu lembro na época que eu passei pela diretoria, e esse cargo era exercido pelo Tarso, nosso atual quarto vice-presidente, né, o Tarso Furtado, e as dificuldades que o departamento tem por falta de recurso e tudo mais. Às vezes existem críticas à estrutura, mas por questões relacionadas ao dia a dia, à operação, né? Nunca por censura, nunca por ameaça de retaliação, nada disso nunca aconteceu, né? Então, é muito preocupante. E é uma situação que, inclusive, eu acredito que vai ser cobrada na reunião do próximo dia 23, né? Eu acho que você sabe que no próximo dia 23, o próximo conselho vai se reunir em reunião ordinária. E até aproveitando, primeiro assim, tá virando regra, Savério, assim, não concordou, tá sofrendo retaliação, tá meio que essa linha tá muito clara nisso aí, ou é uma mera impressão, é um exagero ou não? Realmente não concordou, tá sofrendo retaliação? Olha, Fred, é o que tem parecido, tá? Aparentemente, se você, como todo tipo de exame você faz por amostragem, é o que está acontecendo hoje, né? Evidentemente que é uma coisa velada, não está escrito, né? Não existe, mas certamente é uma orientação, porque nós temos visto isso com frequência, e veja, de forma a alcançar não só grupos, mas também pessoas individualmente. Veja o caso do nosso ex-conselheiro, do Leandro Bafume, que foi demandado judicialmente por ela, por uma crítica que ele fez, né? Talvez tenha havido alguma ofensa, ele entendeu alguma coisa, mas enfim, tomou uma suspensão também de 30 dias do clube, não pode frequentar com a família, e assim por diante. Não há, hoje, crítica, ainda que construtiva, que não seja penalizada, que não seja retalhada. Então, lamentavelmente, é isso que tem acontecido. E se você me permite também, claro, só para esse aspecto, eu queria dizer o seguinte, porque é importante, né, a gente avaliar dentro de um contexto histórico, até dentro do que a nossa mandatária falou, né, supostamente com esse recorte, que é na história centenária do Palmeiras, só se relaciona ou só é exitosa no curso da passagem dela, como se não houvesse nada antes, enfim, o que é uma bobagem. Mas eu, por exemplo, que conto com 22 anos de participação ininterrupta no Conselho, participei no início da minha gestão, lá, há 20 e tantos anos, quando eu era ainda um rapaz de 31 anos, daqueles anos que foram anos duros também, né, que o pessoal até brinca e chama de anos de chumbo, né, o final da época do presidente Mustafa Contursi, e com toda a rigidez do exercício do mandato dele e tal, eu nunca vi isso, eu não vi isso. Eu lembro no começo, por exemplo, no meu primeiro mandato, ele tinha realmente o domínio do conselho, né? Era aquela ocasião, você vai se lembrar, você também que acompanha a nossa história recente há bastante tempo, né? Mas que o pessoal nos caçoava, dizendo que cabíamos numa Kombi, né? Que era um grupo diminuto, de 20 e poucas pessoas, e era verdade.
Mas mesmo assim, tínhamos a palavra nas reuniões do Conselho, ninguém nunca foi tolhido. É evidente que a gente levava proposições que iam para votação e apanhavam de 270 a 30. Mas não havia a supressão do direito do conselheiro, né? Então, isso eu estou falando não é porque me contaram, eu vivi isso e eu posso constatar isso. Então, isso é muito preocupante hoje, esse flerte com não sei se é autoritarismo, tirania, qual que é a palavra, né? Absolutismo, não sei qual é a palavra, mas com a censura, né? No momento que você penaliza alguém que está cumprindo o dever estatutário dele por conta de opinião, isso não está correto. E ainda nessa linha, você citou dia 23 tem reunião do Conselho Deliberativo, que normalmente, até para explicar para quem acompanha, né, Savério, era uma reunião normal, posse de conselheiro de vitalício, não é nada que fosse de outro mundo, é uma reunião de praxe, vamos dizer assim, e que está ganhando um contorno diferente na expectativa, porque a oposição e o grupo desses 26, e mais juntando outras assinaturas, estão aí novamente fazendo um requerimento, aí sim, diretamente ao presidente do Conselho do Alcir, para que se explique relação Crefisa e Palmeiras, FAM e Palmeiras, placar linhas aéreas e o questionamento em relação aos ingressos, que é uma atitude da presidente, né, no benefício ao conselheiro, mas que fica estranho, né? Uma parte que não questionou tem, e quem questionou não tem. Então, isso vai ser colocado esse requerimento. Então, assim, você acredita que a presidente vai tocar no assunto? Isso aí, indo pelo Conselho Deliberativo, até para você explicar, aí o presidente se coloca esse assunto na pauta, e aí não tem como a presidente não deixar de falar do assunto, você acredita que, independente de pauta colocada ou não, a presidente deve falar do assunto, Savério? Olha, Fred, eu acredito que ela não deve falar no assunto e que esse assunto tenha pouca possibilidade de discussão na reunião do dia 23. A reunião do dia 23 é uma reunião ordinária, né? Então, rapidamente, para esse teu ouvinte, só para explicar, as reuniões ordinárias são 4 anuais, tá? E, além disso, o Conselho se reúne extraordinariamente quando convocado para uma matéria qualquer específica. Mas, nas reuniões ordinárias, as pautas são pré-definidas. Parte da competência dessas pautas, inclusive, são definidas pelo Estatuto. Então, por exemplo, na Assembleia de dezembro, todo ano a gente vai votar a aprovação do orçamento para o ano seguinte. Na Assembleia de abril anual, nós, em março agora, né, depois da mudança, nós iremos sempre incluir na pauta a aprovação das contas do exercício anterior. E assim por diante, então, existem essas alocações por temas nas reuniões ordinárias. A reunião de outubro, Fred, ela é uma reunião que, como não tenha um evento desse, aprovação, tal, alguma coisa que diga a respeito, por exemplo, ao cumprimento legal, né, no caso de apresentação de imposto de renda, assim por diante, essa de outubro, salvo que trienalmente o filtro é realizado, né, então ela tem uma característica importante na pauta, mas nas demais, como será do dia 23 desse ano, o único item estatutário da pauta é a apresentação da presidente, né, da representante da diretoria, de informações gerais a respeito do clube até o momento no exercício, dos 3 primeiros trimestres. Então, é algo bastante abrangente, né, que normalmente os presidentes fazem um balanço do que está acontecendo até aqui, não sei efetivamente o que ela vai fazer. Mas estes assuntos, esses temas, certamente serão colocados por conselheiros, né, mas correm o risco de não terem um debate suficiente, porque se ela preferir não responder a esses temas, por exemplo, e se ater só ao que ela entende que as explicações que ela tem que dar a respeito do funcionamento normal do clube e que isso não estaria abrangido, o assunto não vai ser deliberado, né? E, então, em resposta à sua pergunta, eu acredito que ela vá simplesmente fazer um relato operacional do clube até lá, e depois vão ser abertos a palavra aos conselheiros que se inscreveram, que talvez até abordem, mas provavelmente não terão resposta sobre esses temas. E, para finalizar, eu tinha sugerido alguns que são temas muito relevantes e que a gente deveria até, eventualmente, avaliar a possibilidade de pedir a designação de uma assembleia extraordinária para isso. E para isso, sabe, só para o pessoal também entender,
O que é necessário para uma realização de uma reunião extraordinária? Claro, tem que fazer um pedido ao CD, ao presidente do CD, como que funciona para uma reunião extraordinária? Tem que ter um número de assinantes, como que funciona? Olha, tem várias hipóteses estatutárias para isso, né? Uma delas, o próprio presidente do CD pode convocá-las a qualquer tempo, se ele entender que tem uma matéria que tenha que ser deliberada pela casa. O presidente da diretoria executiva, mediante solicitação justificada, pode pedir ao presidente do CD que instale, tal. Mas por requisitos de maior participação, né, que seria o caso, com iniciativa que não da presidência do CDI nem da diretoria executiva, existem duas hipóteses, Fred. Uma delas é através da colheita de assinaturas de 60 conselheiros, tá? Com pedido de instalação, com pauta específica, o que nós queremos que seja debatido, ou também com a reunião de 1.000 assinaturas de associados, tá? Titulares e adimplentes com as suas obrigações com o clube, que é uma hipótese... Mais difícil. Que eu, em 22 anos, ainda não vi acontecer, né? Mas que é uma hipótese possível e que é uma previsão inteligente do Estatuto do Palmeiras, né? Pelo menos para garantir também ao associado comum, a qualquer um, que se mobilize eventualmente e faça uma convocação. Tá? Aí o associado começa uma lista e se ele arrumar 1.000 nomes, ele pode chegar e pedir essa reunião. E pedir a reunião também com a sugestão de uma pauta. Ele tem que... Tá. O caráter extraordinário é conferido para discutir algum tema específico, não é para estar lá e conversar sobre o que naquele dia, né? Agora, o caminho das 60 assinaturas é um caminho que eu já vi acontecer nesses meus anos de conselho, não com tanta frequência, é verdade, mas talvez possa ser avaliado agora. Eu acho que... Eu particularmente, quero trabalhar esse tema com alguns companheiros para ver se não vale esse esforço, né? Aí cai nisso, né, Saber? Assim, aí são 60. Será que não tem um certo temor? Claro, tira dos 60, 26 aí que já estão sendo punidos aí pela atual gestão, né? Retalhados, vamos colocar assim, retalhados pela atual gestão. Então, tirando aí 34, correm o risco? Será que alguém tem medo que possa aí integrar essa lista de 26, Saber? Olha, o Fred, para ser muito honesto para você, pelo andar da carruagem, eu acho que não. Eu acho que porque hoje também todos sabem que assinando ou não assinando o requerimento, pedido de instalação, amanhã correm um risco. Esse caráter policialesco, esse patrulhamento está muito pesado no Palmeiras, né? Então também o pessoal, nesse cenário, não aqueles apoiadores e ligados aos diretores e tal, mas nesse cenário passam a não ter muito mais a perder, né? Então, por exemplo, só para que eu ia falar também um assunto que eu entendo assim, fundamental, imperioso para discutir numa Assembleia Extraordinária, que se monte uma comissão para discutir de uma vez por todas uma política de transação com partes relacionadas, para que a gente possa admitir a questão da pessoa que é chefe do executivo, que é patrocinador, que é dona do táxi aéreo, que tem um camarote de relacionamento no estádio, que agora é concessionária do estádio alternativo, enfim, é muita coisa, né? É muita coisa. E, Saber, aproveitando, eu citei o requerimento que foi estar sendo feito pelo grupo da oposição, parte de um grupo, e eu recebi a informação que alguns estão assinando, fora desses 26, outros estão preferindo não assinar. E até alguns por retaliação, outros que querem esperar para ver, outros porque acredito que normalmente requerimento nunca vai para frente, né? No Palmeiras, historicamente, requerimentos difíceis, né? Diferente de uma reunião extraordinária, requerimento não tem a mesma força em alguns momentos. Qual é a sua avaliação? Você foi procurado para assinar? O que você vê sobre isso? Você acha que o requerimento ganha força com mais adesão ou realmente o requerimento não tem toda essa força que poderia ter nesse momento? Olha, Fred, eu não fui procurado para assinar o primeiro requerimento dos 27, né? Só soube depois. E agora, mais recentemente, especialmente depois da entrevista, fui procurado porque eles querem fazer uma reiteração desse pedido, né? E estão colhendo novas assinaturas. Eu ainda não decidi, mas falei muito com alguns o seguinte: eu sou dessa turma que você falou aí, me alio a essa turma que entende
que esse tipo de coisa, de providência no Palmeiras não leva a nada, tá? Você fazer um requerimento, um ofício, Fred, desculpa ser repetitivo, há 22 anos que eu estou no conselho, eu nunca vi isso funcionar, nunca vi isso funcionar. Pelo contrário, isso até fica pior, porque, em geral, invariavelmente, o que acontece? Aquela pessoa que é destinatária do requerimento, ela, invariavelmente, ela inobserva, ela joga fora na lata do lixo, às vezes responde de forma evasiva, ou, como agora, nem respondeu, né? E pior, invariavelmente também faz dos signatário ou signatários, como foi o caso 27, vilões, né? Sempre foi assim no Palmeiras. Se apresenta um ofício, ele é descartado e você ainda sabe, tá indo contra o Palmeiras, tá indo contra a nossa... Então, assim, e mais, aí você pode fazer a quantidade de requerimentos que você fizer, e muito embora a gente entenda e é óbvio que eles devam ser respondidos, eles devam ser enfrentados, mas estatutariamente não há nada que determine obrigação, né? Que seja respondido. No momento que você faz um requerimento, sim, com base no estatuto, obedecendo aquilo que ele reza, 60 assinaturas e tudo mais, ele não pode ser ignorado. Ele tem que ser, porque aí o presidente fica numa condição que não é uma condição onde ele vai valorar o pedido para ver se tem cabimento ou não. Ele é mandatório. Isso é mandatório. Tem que atender. Ele tem que estar lá. Inclusive, né, exemplo do que acontece nas casas legislativas, né, ele tranca a pauta. Né? Você depois não pode convocar, você tem que realizar ela. Então, tem toda uma sistemática. Então, o que eu tenho insistido, assim, né, para ser honesto, o que eu estou começando, porque falar insistência foram poucos dias que eu tenho falado isso, mas vou insistir, talvez seja o mais adequado a falar, é isso, para que nós esqueçamos esses requerimentos, né, que acabam ficando papel perdido, e que a gente trabalhe unicamente num documento consistente, até porque e muitas vezes as pessoas perguntam, isso não significa que vai se fazer ou não vai se fazer, mas assim, mas então por que não entra no judiciário? Aí o outro fala que tudo isso é verdade, né? Todas as pessoas vão ouvindo e produzindo. O judiciário tem, por característica, se esquivar desse tipo de discussão sob a alegação de que não atua interna corporis, interna muros no clube, que isso é problema do clube. É verdade. Um requerimento desse jamais vai ter força. Quando você vai ao judiciário, numa outra condição, onde conselheiros, conforme a determinação do estatuto, pediram a instalação e não tem, é uma força muito maior. E aí permite a um juiz de direito que invada, né, no bom termo, a competência que foi adotada pelo clube. Né? Então, ele tem mais efetividade na minha visão. Então, por isso que eu tenho insistido, né, e falado para o pessoal, esqueçam esse caminho, porque ele já bateu na trave, né? E vamos para um caminho que é o caminho vamos jogar com o regulamento debaixo do... E o que você tem sentido assim do retorno? O Clássico está começando aí a prospectar, mas o que você está sentindo, Savério, de pessoas compreendendo que seria o melhor caminho nesse momento? As primeiras pessoas que eu falei, Fred, entenderam que sim, né? E então, assim, eu acho que a segunda-feira vai ser um dia importante, porque as pessoas vão poder se encontrar lá. E aí talvez esse movimento ganhar um pouco mais de corpo, né? Porque também eu confesso para você que não fui ao clube nesse feriado que passou, né? Não estava por aqui, então eu também não vi a temperatura local após a gente sabe, né? Mas uma coisa é você ouvir o que as pessoas falam e outra coisa é você passar lá, né? E conversar diretamente com as pessoas. Isso comigo não aconteceu. Mas eu acho que segunda-feira a gente vai poder reunir, conversar com bastante gente, no sentido de convidá-los a refletir sobre essa possibilidade, porque é algo que teria maior efetividade. Esse é o ponto. Savério, você acredita que vai ter uma presença importante de conselheiros na segunda-feira? Porque às vezes tem essas reuniões, às vezes não tem esse quórum tão importante. Você acha que vai ter, desta vez, até por uma expectativa do que pode acontecer? Fred, a sua pergunta é uma pergunta excelente, mas é uma pergunta que me deixa numa... Porque, assim,
eu confesso para você que hoje, pessoalmente, eu estava pensando nisso, né? E ontem também. E não tenho uma resposta para te dar. É inacreditável, porque assim, a gente sempre tem uma sensação. Eu tenho 22 anos na casa. A gente sempre tem uma sensação. E a gente sempre sabe, pela pauta, essa reunião não vai ter ninguém. Aí uma eleição de vitalício, puta, vai estar todo mundo, entendeu? Eu sempre tenho essa sensação. E, inacreditavelmente, eu estou te falando de peito aberto, eu não sei como te responder. Porque, assim, eu fico pensando, da parte do pessoal dos grupos de oposição, evidentemente, eles vão estar presentes. Bastante. Quem tiver condição vai estar lá, você não tenha dúvida, né? Agora, do pessoal relacionado aos apoiadores, talvez haja um esvaziamento. Pode acontecer, né? De pessoas não comparecerem, até porque não há nada a ser votado no dia, não haverá votação, né? Então, assim, se você falasse para mim, Savério, qual que é o seu palpite, eu vou te dar o meu palpite, mas queria deixar claro que é puro achismo. Puro palpite, Puro achismo. Acho que o quórum vai ser baixo em relação à média. E acho que quem vai desbalancear o quórum para baixo são os próprios apoiadores que irão em menor número. Essa é a minha leitura. Mas, Fred, pode acontecer de na terça-feira eu passar a mão no telefone, te ligar e falar, Fred, quebrei a cara. Assim, eu tenho conversado com outras pessoas e muitos estão próximos dessa linha aí, que acredito que será esvaziado até para não se comprometer, não ter nenhum embate, não ser cobrado por outros conselheiros da oposição. Pô, e aí e tal. Então, para evitar constrangimento, muitos podem aí não comparecerem, ou até para uma estratégia, não sabemos. É tudo na condicional que pode acontecer. Mas é óbvio que a oposição estará presente, mas a situação eu acredito que não acho, né, pelo menos conhecendo também, não estou lá dentro, mas cobrindo o Palmeiras há tanto tempo, eu acho que não vai estar lotado, não, viu, Savério? Mas olha só, olha a dificuldade. Eu pensando comigo mesmo, e pegando o que você falou, faz todo sentido. Não, o pessoal esvaziar até para evitar, né, para não a temperatura diminuir, para esvaziar a reunião mesmo, tá certo? Mas pode também ter uma orientação da própria direção pelo sentido contrário. Não, vamos mostrar que não tem medo, que a gente não está escondendo nada. Vamos em peso, porque eles também virão, vão fazer uso da palavra, já tem meia dúzia de inscritos e a gente não pode ir lá. Então, é puro achismo. Mas, de novo, eu acho que muitos não irão e vai haver um decréscimo em relação à média, por exemplo, de reuniões que tivemos esse ano para eleição de presidente e vice do CD, para eleição de vitalício, acho que vai ter um número menor. Que, aliás, foram números interessantes, né? Assim, até passou da expectativa em algumas votações, né? Ambas, foi bem, né? Foi bem interessante, inclusive. Ô, Savério, e aproveitando, assim, eu conversei com você antes de ser candidato, você foi um dos poucos que falou que quando você estava querendo ser candidato ainda, depois, quando não houve uma convergência de um candidato à oposição, acabou não colocando nenhum candidato para a eleição onde a Leila foi confirmada presidente do Palmeiras, e você sempre citou em relação ao conflito de interesses, da preocupação em relação ao assunto conflito de interesses, né? Depois da manifestação da presidente, algo mudou? Alguma avaliação sua mudou? Você mantém isso e por isso é importante essa explicação sobre a relação Crefisa-Palmeiras, placar linhas aéreas Palmeiras, Savério? Não, eu mantenho esse posicionamento, né? E assim, eu não tenho a menor dúvida sobre a inadequação desses relacionamentos. Fred, não que eles não possam ocorrer, eles podem ocorrer, mas eles têm que ocorrer de acordo com uma disciplina, com uma regra, que é a famosa convenção entre as partes relacionadas, que é a pessoa usar os dois chapéus na mesma instituição. Então, para mim não há dúvida. Você veja, por exemplo, a questão do relacionada à empresa do táxi aéreo. Evidente que existe conflito de interesses, porque ela lançou a marca dela no mercado, posicionou a marca dela para essa visibilidade toda, utilizando um grande garoto propaganda, que foi o Palmeiras, né? Além da inversão da narrativa, esse é um outro ponto, mas assim... O avião era do Palmeiras, depois mudou, mas no começo foi como um avião no Palmeiras, né? Pois é, inclusive foi falado isso no começo, quando nunca foi, né? Então, é evidente que você tem aí
naquela viagem que nós tivemos um problema no retorno, né? Como funciona esse tipo de relação, né? Como agir numa situação dessa, diante de um cenário onde a pessoa, além a pessoa senta dos dois lados da mesa, ela é dona da empresa que está levando e é a presidente do clube, né? Então, saindo um pouco desse... Se você imagina que nós estamos falando de dois agentes, a presidente do clube é um e a dona do táxi aéreo é um CNPJ, o que ela faria em relação a esse atraso, Fred? Ela ia demandar, ela ia acionar, ia pedir indenização no dia seguinte. Se amanhã nós tivermos algum problema, Deus o livre, mas um problema mais que a gente não quer nem cogitar. Eu vou até colocar o parênteses, que eu sei é um assunto delicado, mas assim, o exemplo Chapecoense, infelizmente a tragédia da Chapecoense, foi mostrado. Com a Lamia, que era uma empresa boliviana, que economizava combustível, que levou a seleção argentina, levou outros clubes, fazia a América do Sul inteira aí nas competições da Conmebol. Era uma indicação da Conmebol aos clubes, inclusive, por isso que a Chapecoense contratou a Lamia. E a gente viu o problema dos seguros, o quanto que estão sofrendo aí as famílias, porque não tinha problema em relação a seguros, tudo, e tudo tem que ser visto. Não é que a gente não quer tragédia, pelo contrário, não quer. É uma marca, o Chapecoense paga até hoje, literalmente, esportivamente, inclusive, brigando para não cair para a Série C, e com dificuldade por tudo que aconteceu. Isso muda a vida das pessoas, não preciso nem dizer, né? Famílias, não só os jogadores, os funcionários, colegas de imprensa que estavam no voo, mas, assim, nunca se atentou a isso, nunca se preocupou quanto a isso. E a Placar chegou e veio, mas nunca se falou sobre isso. Olha, quanto a isso, nós temos total cobertura. Isso não quer dizer que vai acontecer a tragédia, mas você tem que se prever, né? É uma precaução, não é uma coisa que você quer que aconteça, mas você tem que ter algo, pelo menos, divulgado, né, Saverio? Exato, Fred, é claro que quando eu comecei a falar, o exemplo é isso, né? Então você tem toda essa definição de responsabilidades, né? E sem esquecer que amanhã você pode carregar um problema enorme para o Palmeiras, né? Então, esses conflitos, realmente, eles precisam ser superados. E por mais que ela negue peremptoriamente que não exista, não é verdade. Não é verdade. E ela fica brava, né, quando é questionado nesse sentido, né? Fred, veja, eu vou te dar rapidamente um exemplo que não é o mais adequado, mas mal comparando, né? Mas eu até usei esse exemplo outro dia. A pessoa é síndica de um prédio e vai lá e resolve fazer uma benfeitoria no salão de festas do prédio. Contrata o melhor arquiteto da cidade e paga do bolso dela pela obra, o síndico. Não adianta ela falar que ela fez no interesse dos condôminos que fez o que tinha que fazer e é assim que tem que ser. O condômino não pode não querer que seja assim. Ele pode querer que seja um outro arquiteto, ou que seja um outro equipamento, um outro móvel que foi colocado na sala de festa. Ou ele pode falar, não era para fazer obra aqui, nós tínhamos outra prioridade. Então é mais ou menos assim que nós estamos falando, né? Que é, por exemplo... As piscinas do clube. As piscinas do clube, né? Porque na narrativa ela tem falado isso, quem é que dá o dinheiro para isso? Quem é que investiu? Quem é que está pagando a piscina? Mas assim, isso não é salvo-conduto. Isso não é salvo-conduto, né? É uma liberalidade, é uma benevolência, o Palmeiras tem que agradecer, mas tem que ter uma regra para fazer isso e jamais pode ser colocado dessa maneira. No caso da piscina está mais grave, porque a gente tem o precedente dos aportes que foram feitos para a aquisição dos jogadores que depois se transformaram em dívidas, né? Nada nos garante, pelo menos até a conclusão dessa obra e a formalização dela, que isso não possa acontecer em relação à piscina também. Até hoje a gente está recebendo como doação, né? E se for doação, então tem que funcionar como doação, como o ex-presidente Paulo Nobre fez em relação ao centro de treinamento, ao centro de excelência, onde ele fez uma escritura de doação, recolheu o imposto em TCMD, 4%, e doou para o clube. É o que ela tem que fazer, né? Então são essas questões, né? Eu acho que isso que é importante também, porque quando a gente fala de conflito de interesses, a gente tem que entender que não basta a melhor das intenções da pessoa em fazer ou em atender alguma situação que o clube ou a entidade não tenha condição de, por conta própria, fazê-lo, mas isso não significa que ela está isenta de qualquer problema ou de qualquer conflito ou que seja um salvo-conduto, não é, né? E até nessa linha também, né, só em relação até ao conflito de interesses, né,
Quando se faz eventos no clube, onde é destacado, foi a Crefisa que fez, tudo isso, como que você observa, né? Porque teve o Dia das Crianças, por exemplo, agora, tudo é Crefisa, os eventos, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo envolvendo. Isso também teria que ter algo colocado a todos, colocado a todos. Como que você vê esses casos? Porque a gente tem que observar, né? Os conselheiros são filtro para que depois a Assembleia Geral de Sócios vote nos candidatos, ou para conselho, ou para presidência, né, Saverio? Ou seja, também o eleitorado está no associado, né? Uhum. Olha, Fred, também uma ótima colocação. Evidentemente que você tem um conflito aí manifesto, né? Até porque aí você é uma ação direta de computação ou de tentativa de aderência do associado. O racional de quem pratica essa atividade hoje, né, de quem, de uma certa forma, extrapola na condução desses processos, que detém a exclusividade do patrocínio das marcas, é verdade, né, das propriedades. Mas aí, através de uma interpretação mais alargada, vale tudo, vale até o carrinho de pipoca ou a época mais aguda da pandemia, por exemplo, os totens de imunização, né? Então, assim, isso, na minha visão, veja, não deveria acontecer dessa maneira. Isso tem que ser regrado. Isso tem que ser... Quando por exemplo... porque, Fred, é importante falar o seguinte, né? Não interpretem o que a gente fala como uma picuinha, como uma birra, ou como qualquer outra coisa que não se relacione à defesa da instituição. Porque amanhã a presidente não estará mais à frente do clube e outros. Então, ele tem que ter as suas regras, ele tem que ter os seus procedimentos, os seus processos. Houve a contratação de um cantor famoso para cantar na festa junina do clube. Foi. Então, são todas essas questões que acabam, no fim do dia, trazendo um favorecimento, né? Então, isso tem que ser muito discutido. Eu identifico uma série de conflitos. Havia um com a própria torcida organizada, né? Antes da ruptura, com o patrocínio da torcida, com tudo que aconteceu também, né? E a coisa renova. Agora aparece, por exemplo, a notícia de hoje do eventual apoio financeiro ao isso. que é o vídeo do Pedrinho com o José Roberto Lamarque. Que é um co-irmão, mas também há conflito. Ele disputa a mesma competição que nós, por mais que sejamos clubes irmãos e aquela coisa toda, mas isso não existe, né? Eu acho que é para dar algum recado, Saverio, assim, se vocês não estão satisfeitos com a gente, tem outros que querem, ou você não encara como um recado, ou você acha algo até deveria ter sido evitado? Como que você vê um vídeo como esse? O Fred, como o assunto é muito fresco e hoje os grupos pipocaram, alguém falou exatamente isso que você disse, né? Como que servisse de um alerta, né? De um aviso. Eu ainda não digeri totalmente isso para ter essa opinião, mas eu acho assim, até porque a própria presidente já havia recebido o Pedrinho recentemente também. É a cabeça do Vasco. Na semana passada. Mas sendo ou não sendo, né? Tendo ou não tendo sido feito com premeditação, o fato é um só. Isso não pode ser feito dessa forma. Isso não pode ser feito. Pode até ser uma manifestação de apoio, não tenha dúvida nenhuma. Mas nada além de um compromisso que seja um apoio institucional, né? Não financeiro. Exatamente. Não financeiro e nem pessoal. Ele fala a palavra apoio, né? Ele não deixa, vou apoiar com as empresas. Não, ele fala um apoio. E aí ele pode salvaguardar, eu falei apoio, eu não falei que eu vou ajudar financeiramente. Ele pode, né? Fred, evidentemente que ele pode, não tenha dúvida nenhuma, mas vamos lá. Pode ter sido isso, a gente pode estar, né? Também, não podemos também, né, achar que tudo, né? Mas não pode ser evitável.
não elimina o que eu falei, exatamente. A necessidade de se tomar cuidado para falar o seguinte: se ele institucionalmente falasse assim, o Palmeiras vai apoiar nosso ex-atleta Pedrinho nessa jornada dele, tá perfeito, não tem problema nenhum. Mas ele fala as minhas empresas, não. E até um outro detalhe, porque assim. Na minha visão, desculpa, claro. Posso estar errado. Não, e assim, eu nunca tinha visto o José Roberto Lamac, claro, eu já ouvi falar, tem gente que nunca ouviu a voz do José Roberto Lamac, e eu nunca ouvi ele falar do Palmeiras, né, do forma como ele falou com o Pedrinho, com algum personagem do Palmeiras do lado, ele falar a mesma coisa. Eu nunca vi. Podem depois mostrar um vídeo, Fred, você nunca viu, mas tá aqui, ó. Mas eu nunca vi uma manifestação pública do José Roberto Lamac falando assim do Palmeiras. Você já viu isso, Saverio? Eu acho que isso me pegou mais. Eu também não. Eu não me lembro. Isso que me pegou mais, porque eu falei, caramba, eu nunca vi ele falar Palmeiras, falar justo do Vasco e nessa hora. Eu acho que isso aumenta esses conflitos. Saverio, só para a gente falar do Estatuto do Palmeiras, né? Você que é eu reputo um grande conhecedor do Estatuto do clube, né? Até para consultas, perguntas, né? E quando a gente fez essas matérias, entrevistas com o Pedro, com o Genaro, esse caso dos ingressos que foram aí cortados, esses conselheiros, muita gente, poxa, isso não seria um caso do impeachment, um conflito de interesses não seria caso de impeachment. Isso o torcedor, o sócio, e se alguém da situação está duvidando, é só vai lá no meu canal, dá audiência para mim, vai lá no meu canal, nos comentários de torcedores lá, tem muita gente perguntando. Pô, não é caso de impeachment? Pô, tem que juntar os conselheiros para pedir o impeachment? Então, o que você pode falar, Saverio, você que conhece muito bem o Estatuto, mais do que eu já falei, tem algumas respostas curtas lá, mas é importante quem conhece o Estatuto e é um conselheiro poder falar a respeito. Por favor, Saverio. Olha, Fred, boa colocação, né? E vou procurar dar uma contribuição para os ouvintes, para o pessoal que tem essas dúvidas, que são naturais mesmo, né? A gente mesmo ouve bastante. Todo processo de impeachment envolve dois aspectos, um aspecto jurídico e um aspecto político, né? O aspecto jurídico, no caso de uma associação esportiva como o Palmeiras, é regulado pelo seu estatuto. Em relação a conflito de interesses propriamente dito, jamais seria, você não teria lastro para pedir um impeachment com base nisso. Não há uma previsão expressa, não há nenhum artigo que fale sobre isso. É até importante dizer que a gente discutiu isso em algum momento, exatamente há 10, 11 anos atrás, na época que o presidente Antônio Pompeu era presidente do CD e montou uma comissão, e havia uma discussão grande à época sobre definição de questão relacionada a conflito de interesse, e lamentavelmente ela não prosperou. Se tivéssemos isso aí, imagina que hoje a situação seria outra. Mas, efetivamente, hoje isso não traria, em hipótese nenhuma, um lastro, um fundamento que fosse suficiente juridicamente para abrir um processo de impeachment. Com relação às declarações, à quarta-feira, propriamente dito, pode acontecer de alguns enquadramentos, eles seriam possíveis. O artigo do Palmeiras, o Estatuto do Palmeiras, você vai lá no artigo 150, você tem disposições que regulam a conduta e como todos os cargos, exercício, né, os conselheiros e tal, você tem direitos e deveres, tem questões que são defesas a você, ou seja, não são permitidas a você, e que podem te enquadrar. É claro que existe algum subjetivismo, né? Você tem que trazer aquela conduta para ofender, não elevar a instituição, tal. Se você pega a entrevista da quarta-feira, evidentemente que a leitura de algumas pessoas vai guiar para vários motivos que enquadrassem naquilo que se chama, que se classifica como decoro, a falta de decoro, né? Não é essa exatamente a expressão que nós temos no nosso estatuto, mas essas condutas poderiam. Então, mais pela quarta-feira e menos pelo conflito de interesses, e esse realmente não teria fundamento, caberia, eventualmente, um encaminhamento de um pedido e de um processo. Então, esse é o aspecto jurídico. Politicamente, é muito pouco provável, por mais que exista alguma coisa de uma ordem, se for de uma ordem grave, que não é o caso, pelo amor de Deus, amanhã um mandatário, uma questão de uma subtração, de uma má versação. Parte administrativa, um mau uso do dinheiro, administrativamente. Exatamente. Mas por condutas reprováveis de comportamento, de atitude, você teria que é possível,
com o enquadramento nessas disposições como ofensa aos deveres, tá, do mandatário, do presidente da diretoria executiva, e aí se você for lá consultar o estatuto, você vai ver que tem, e vai ver, pô, mas aqui tem 4, 5 incisos, eu não sei exatamente quantos, mas tem alguns, fala, pô, aqui enquadra na situação tal. Só que politicamente você teria que fazer uma interpretação, trazer e tal, e ter a vontade para encaminhar, o que eu não vejo hoje isso. E, para fechar, se você me permite, já que você falou dos ingressos, né? A questão dos ingressos, o que acontece? O ingresso do conselheiro, ele sempre foi uma deferência do clube, né? Qual que é o racional, né? Porque todo mundo fica, pô, uma conselheira não tem que ter conselheiro quer ingresso de graça, quer entrar. Olha, Fred, muitos anos eu nem sabia que tinha esse ingresso e nunca utilizei, mas confesso que hoje em dia eu uso esses, eu compro, né? Porque os outros dois. Só para explicar, né? Um é de graça e os outros dois tem que pagar uma parte, metade do preço, é isso? O segundo e o terceiro é um pouquinho mais caro, é isso? Um é pelo preço cheio e um é pelo 50%, né? Só que também pressupõe que você seja Avante. A gente paga uma taxa para o Avante para ter essa prerrogativa. Tem que ser Avante, tem o plano do conselheiro Avante. E, aliás, o sócio também tem, né? Por exemplo, se não está em dia a mensalidade do clube, ele não pode comprar em primeira mão, primazia de comprar o ingresso. Mas aí o que acontece? Esse ingresso que foi a vida inteira, veio até o advento do Allianz Parque. Quando o Allianz Parque foi inaugurado, ainda na presidência do presidente Paulo Nobre, ele se debruçou sobre o assunto do que ele faria com aquilo lá. De verdade. Inclusive montou uma comissão. E à época, Fred, você imagina, na inauguração, até hoje, o Allianz Parque tem esse apelo. A época que ele foi inaugurado, a afluência era enorme, todo mundo queria e tudo mais. Então, ele muito sagazmente, ele montou esse esquema, onde o conselheiro tinha outra condição, desde que se filiasse ao Avante e pagasse a mensalidade básica do Avante. Ele fez um critério que atendeu a todo mundo, atendeu ao clube, atendeu aos conselheiros e tal. E o mais importante, era um critério indistintivo. Ele nunca tolhiu de ninguém, ainda aqueles que o criticassem diretamente, que não eram poucos também. Sim. Né? Mesmo na época anterior, Della Mônica, Mustafa e tal, nunca houve problema com essa questão do ingresso. Então, assim, o que se vê, e também, aí vai falar o advogado, quando ela fala assim, isso é uma prerrogativa, eu dou para quem eu quiser, não é verdade, não é verdade. Porque não existe previsão estatutária, nem poderia. Não está no estatuto isso. Lógico, mas não é o caso. Então, você tem uma hierarquia das leis, né? Como tem a Constituição, lei federal, lei complementar, você vai fazendo. E no Palmeiras também tem resolução, tem isso, tem aquilo. Então, quando você não tem uma norma escrita, positivada, que a gente fala, você se depara com as lacunas do direito, né? Que é aquilo que a gente se aprende na faculdade. Como é que você resolve as lacunas do direito? O que é uma lacuna? É quando não tem uma previsão, seja no estatuto, tal. Analogia, usos e costumes, tradições. Esse ingresso está nos usos e costumes do Palmeiras. Então, ele é extensivo a todo mundo. Ou todos têm, ou ninguém tem, tá? Mas também, feito esse esclarecimento, não seria um motivo o fato dela retalhar metade e permanecer para, estatutariamente, aquele aspecto jurídico para uma propositura do impeachment dela. Mas esses conselheiros que tiveram essa retaliação podem entrar na justiça querendo tratamento igual ou isso não cabe à justiça, cabe naquilo que você disse, a justiça normalmente não se interfere em questões do clube, dependendo do assunto que Saverio? Olha, eu acho que cabe, que tem fundamento, mas teria uma dificuldade grande, porque o juiz teria que entender isso, que não é que ela não poderia tirar de uns e remanescer com outros, mas ele pode entender que é uma liberalidade da diretoria, né? Então é arriscado.
É arriscado, até o pessoal comentou isso e a gente opinou, não dá, é diferente, né? É lógico que não se compara, mas aquele caso que a gente mencionou há pouco, né? Um requerimento para instalar uma assembleia, ela não faz. Você entra com uma ação, o presidente ou o auxílio não faz. Você entra com uma obrigação de fazer, o juiz vai mandar fazer, né? É diferente. Ô, Saverio, até aproveitando, né? Porque assim, você já chegou ao clube, ao grupo do Paulo Nobre, você ficou chateado em relação à escolha de quem poderia ser candidato à presidência, acabou não tendo um candidato à oposição. Hoje você tem um direcionamento de grupo, hoje está, como eu brinquei na abertura, um lobo solitário, aí, fazendo parte, claro, de um posicionamento oposto à situação. Como que está o Saverio hoje politicamente no clube? Fred, eu vou te falar aquela coisa que, putz, às vezes parece um puta lugar comum, mas é verdadeiro. Nós estamos lá, no fim do dia, pelo Palmeiras, né? A gente vive de outras coisas e está lá pelo clube. Então, e eu estou lá pelo clube. E nesse momento, sobretudo de uns 10 dias para cá, aquele meu desânimo, né, por motivos de foro pessoal, que eu acho que eu também às vezes na vida, né, a gente, quando a gente era mais moço, tinha os relacionamentos, você ia curtir fossa, né, acabava o namoro e tal, assim, mas eu me reanimei porque, assim, eu tenho visto, sobretudo a partir desses últimos eventos, uma aglutinação do pessoal, uma superação inédita de algumas diferenças, tá? Eu vi nesses últimos dias, nessa última semana, no início dessa semana, estive junto com pessoas que até outro dia eu jamais acreditaria que estariam sentadas no mesmo sofá. Então, assim, e o que eu disse a essas pessoas, né, com um grupo de 15, 20, né, não é o momento de se querer saber se tem candidato, se não tem, como é que é a eleição, não. É uma questão de Estado agora. Nós temos que dar as mãos e essas pessoas... E você me desculpa, Fred, eu não mencionar nesse momento, porque eu acho que não seria legal, até com eles, né? Mas são todos eles ligados a esses grupos de oposição. Mas, assim, eu vi pessoas que realmente eu não acreditava que estariam juntas ou que se permitiriam estar juntas até outro dia. E que, mais do que isso, ao final desse encontro, ainda se cumprimentaram, evidentemente, reconhecendo a existência de problemas, né? E em tom bastante elevado, entendendo que esses problemas talvez possam até não estar superados, alguns deles, mas que num outro momento eles vão se resolver e que agora não é o momento de se pensar nisso, que agora é o momento de estar junto. Então, isso realmente me mostrou o tamanho do quanto ela transbordou o limite do razoável. Porque, inclusive, com companheiros que são mais ligados à situação e tal, que eu conversei também em separado, há um descontentamento. Nem todo mundo gosta de viver ao lado de autoritarismo ou de injustiça, né? Então, é isso que eu tenho visto. Então, hoje, assim, estou com esse pessoal que vai batalhar pela instituição, pelas questões que nós entendemos que são fundamentais hoje. Então, porra, uma licitação ano que vem para a nova contratação do patrocínio esportivo, mas em ordem, com termo de referência, com prazos, com forma, quem pode, quem não pode. A questão da mitigação dos conflitos de interesse através de uma política de partes relacionadas. Acho que tem uma pauta que o pessoal não vai abrir mão e que, de uma certa forma, eu me reanimei de novo em colaborar com eles. E isso não quer dizer que você vai esperar nesse momento, por exemplo, ser indicado a presidente. Ou você pensa nisso, ou não tem isso. Você falou, não é hora de falar de presidência, mas porque começa a falar, o Genaro pode ser, aí volta a falar em nomes, né? Porque faz parte. Tem que ter uma referência, né, Saverio? Não, legal você falar isso, também não vou fugir à sua pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, são duas coisas. Primeiro, eu acho que não é hora de falar nisso. Eu acho que não é hora. Eu acho que, no momento, a gente tem que dar um passo atrás e pensar na instituição como um todo, e isso envolve, como via de consequência, daqui uns meses falar da eleição. Ponto. 2, a diferença é que, da outra vez, na última eleição, existia um vácuo. Eu mesmo, você sabe a amizade que eu tenho com o Genaro. O Genaro é um dos... Você foi um parceiro de diretoria de futebol, pô. De futebol, e assim, na época que ele foi vice-presidente do Paulo, eu estava no COF, a gente trabalhou muita coisa junto, assim, e é uma pessoa... eu tenho uma relação fraternal com o Genaro. É um dos caras mais corretos, mais bacanas,
mais arregaçadores de manga, sabe? De fazer as coisas acontecerem, que eu conheço. Então, esse é um dos quadros mais excepcionais que tem no Palmeiras. Na ocasião, eu fui no começo da pandemia, ainda uma fase aguda, sem vacina, nada, eu saí com ele justamente para falar. Só vou startar meus movimentos se você falar para mim que você não pretende ser, porque senão eu pulo fora agora. E ele estava muito acuado, magoado, tinha acabado de sofrer o processo, ele não foi. Então havia um vácuo, e o pastor era um assunto que não existia naquele momento. E aquele vácuo estava, eu falei, esse vácuo não pode permanecer, porque a gente tem que ter um contraponto. Eu estava vendo, essas coisas que acontecem hoje, Fred, a gente já está vendo lá atrás. Você não me recebeu mais de uma vez, eu já te falei tantas vezes dessas questões. Para mim era pedra cantada, muita coisa. Dessa vez, para o ano que vem, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o Pastore mais participativo, eu vejo o Genaro com uma ideia diferente, né? Não que alguém tenha falado expressamente, mas eu vejo que... Então, assim, eu vou aguardar as coisas acontecerem naturalmente. É claro que eu sou um quadro que estou à disposição, mas eu não tenho o mesmo interesse que eu tive da outra vez, pelo menos hoje. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Eu acho que desta união, se essa união realmente frutificar para essas pautas que a gente precisa ter agora em defesa da instituição, vai sair naturalmente um nome. E, Savero, muito... Eu posso te garantir, Fred, desculpa te interromper, claro, mas para fechar esse assunto, que eu posso te garantir hoje, outubro de 23, é que ela terá adversário na próxima eleição. Bacana, é uma afirmação boa aí do Savero em relação a isso. Savero, muita gente também me pergunta, e é importante você falar, porque você já citou uma entrevista comigo, sua relação com o Paulo Nobre era muito mais próxima, hoje se afastou, mas muita gente pergunta, que o Paulo, deixa bem claro, o Paulo renunciou a tudo. Então, queria que você explicasse, Savero, se ele, caso pensasse voltar a ser conselheiro, qual é o caminho? Porque muita gente já coloca, não, ele pode voltar. Tem gente que fala, poxa, a reunião do COF, ele poderia, como ex-presidente, frequentar mesmo não sendo... Existe uma discussão, mesmo não sendo mais o conselheiro, ele como um ex-presidente teria a prerrogativa de participar, por exemplo, das reuniões do COF, se ele quisesse. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte, até para entender, porque ele renunciou de tudo, ou seja, ele se tornou um sócio comum, né? Claro, é o Paulo Nobre, mas é um sócio como qualquer outro sócio, não é isso, Savero? Fred, mais ou menos. Tecnicamente, a renúncia do Paulo alcança o Conselho Deliberativo. Ele renunciou ao cargo de conselheiro vitalício, membro do Conselho Deliberativo do clube, né? E a renúncia é um ato unilateral. Ela não é homologada. Eu falo uma coisa e não tem volta. Foi o que aconteceu. Então, o Paulo, para ele voltar, por exemplo, à disputa de uma eleição para a presidência da diretoria executiva, ele precisa novamente ser conselheiro. E para ser conselheiro, o que precisa? Só para o pessoal entender. Para ser conselheiro, ele tem os requisitos, que é a idade, tantos anos de clube, precisa ter 8 anos de associado, precisa ter a idade, mas tudo ele tem. Porém, para o ano que vem, ele já não conseguiria, porque não vamos ter mais eleição para renovar conselho até a reeleição da Leila. Então, 2024 não há hipótese. O torcedor tem que entender que, infelizmente, não há hipótese de conjugar o retorno do Paulo. Para a próxima, sim, desde que ele concorra na eleição de fevereiro de 2025, para retornar ao Conselho Deliberativo. Em relação ao COF, na minha visão, para mim é muito claro, ele não perdeu a condição de cofista que ele adquiriu pelo término do exercício da presidência. Porque para ser membro nato, você tem que ter exercido e ele exerceu. Isso não caiu. Não é um entendimento, por exemplo, do atual presidente do COF, do Carlos Degon, com quem eu já conversei a respeito do assunto, né? E ele entende que não. Então, na prática, se o Paulo amanhã aparecer na próxima reunião do COF, provavelmente o Carlos Degon não vai deixar ele entrar. Na minha visão, ele poderia não só entrar, como assinar a lista e votar. Ele não perdeu essa condição, né? Então, é isso. Agora, para o CD, ele tem que concorrer de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele renunciou. Renunciou, ele tem que concorrer de novo. Não é que ele, resolvi voltar, então volte. Não tem isso. Não tem isso. E de conselheiro à presidência, quais são os requisitos para quem é conselheiro se tornar candidato à presidência, Savero? Só para a gente entender. Não, aí tem que ter um mandato cumprido, estar no exercício do segundo, não ter condenação. Aí tem. Então, ou seja, ele volta. Porque muita gente fala, ele tinha que voltar. Não seria para agora. Leva-se anos, né, nesse momento para ele voltar. Exatamente. Porque primeiro ele precisaria participar da Assembleia, a próxima é só em 25, e aí cumprir mais um mandato. E aí eu vou fazer uma pergunta que o jornalista é curioso. A gente percebeu aí, pelo que você disse, a entrevista da Leila mexeu com os brios.
E pela carta do Paulo Nobre, a gente percebe realmente que mexeu também, óbvio, que foi bem direcionado ali, com o Tucano em relação principalmente a 2014 ali, que é desvirtuando um pouco do que aconteceu do jogo. Tudo bem que o empate Vitória e Santos já daria o Palmeiras fora da Série B em 2014. Mas você sente que o Paulo Nobre tem vontade de retornar, conversando com as pessoas, e você disse que teve reuniões importantes aí, com pessoas importantes, vocês devem ter ou falado do assunto ou não. Você sente que o Paulo Nobre quer voltar à vida política do Palmeiras ou continua aquilo... É o filho do Savério, onde tá. Acontece. Faz parte, Savério, tá no quarto dele, você invadiu o quarto do filho, eu tô te atrapalhando ele. Mas, pede desculpa pro seu filho, Savério. Mas, aproveitando, o Paulo, você achou que ele mudou algo do que ele colocou há muito tempo, vem colocando, não vou voltar, sou torcedor de arquibancada, ou você sentiu que isso mexeu com os brios e é uma possibilidade que pode acontecer? O Fred, é o seguinte, eu acho, antes só te dizer uma coisa, esse trecho da entrevista é outro trecho reprovável. Sabe por quê? Porque... É o adversário que usa isso para cutucar o palmeirense. E também, sabe, porque ficou uma coisa ruim. Quando ela diz o seguinte, vocês sabem como foi, parece que ela está sugerindo alguma coisa que não seja correta, e que não foi o que aconteceu. Então, de novo, eu estou falando pessoalmente. Esse trecho me deixou muito magoado, muito. Eu acho que isso, assim, Fred, nós somos conselheiros, nós somos isso, nós somos aquilo, fomos direito. Nós temos uma obrigação de sempre elevar o nome da instituição. Nós temos que elevar ou criticar construtivamente, mas não dá, né? Enfim, eu acho assim, conhecendo o Paulo, de novo, lamentavelmente há muitos anos que a gente acabou perdendo contato, porque ele fez isso com uma série de pessoas, espero que um dia que eu não termine a vida sem falar com ele, mas enfim, eu conhecendo ele de adolescente, da faculdade e tal, e a característica pessoal, eu acho que ele, quando ele toma uma decisão, ele não vai voltar atrás nessa decisão. Acredito muito pouco que isso aconteça. Conversando com as pessoas nessa última semana, né, porque eu achei que foi muito apropriada a carta dele, ela teve, dessa vez, muito equilíbrio, foi na hora certa, no tom certo, ele tem toda a legitimidade para fazer essa carta, tá de parabéns. Disse isso inclusive para as pessoas. E também vi das pessoas mais próximas que a carta não significa que ele tenha mudado nada do pensamento dele. Tá? Então, hoje eu vejo isso quase como impossível. O que só também eu mencionei para essas pessoas mais próximas dele, parabenizando pela iniciativa, mas falando o seguinte, o Paulo, em algum momento que nós pedimos socorro para ele, ele tem que vir de uma forma mais efetiva, né? Não precisa fazer campanha, não precisa isso, mas amanhã ou depois, dependendo do andamento da carruagem, ele tem que vir endossar as decisões que esse grupo estão tomando, porque o Paulo tem uma influência muito grande. Você não tem a dúvida, você sabe disso. Sim, claro. E aproveitando já para encerrar, senão o seu filho vai ficar bravo comigo, e aproveitando, Savério, o ex-presidente Mustafa Contursi, que até então é colocado como da oposição, aquele que tem mais seguidores, né, em relação aos outros grupos da oposição, o que você teve de noção, de percepção? Porque ele também tem essas coisas de, às vezes, não querer juntar, ou de apoiar, ele direciona muita gente. O que você tem de sensibilidade, assim? Mexeu, não mexeu? Ele que teve problemas... Fora, foi processado pela Leila 3 vezes, ganhou 3 vezes aí em relação à Leila na justiça, e a gente sabe que não é uma coisa simpática, né, Savério? Então, o que você pode falar desse... O que você sentiu da parte desse grupo aí, Savério? Olha, desse encontro que eu me referi, inclusive haviam pessoas desse grupo, né, e também, de novo, foi um encontro que surpreendeu positivamente as minhas expectativas, sabe? E não tenho receio de te dizer, até porque eu disse a eles lá que fui convidado que fui e tal, mas com alguma reticência, achando que tal, e saí de lá surpreendido positivamente, como eu te falei. O Mustafa deu uma sumida, assim, eu não tenho falado muito mais com ele depois que eu deixei de frequentar o COF
e ele também, porque pediu licença. Mas outro dia, nas alamedas do clube, eu encontrei com ele, fazia tempo que eu não falava, também gostei de vê-lo, ele estava bem disposto, emagreceu, enfim. Eu disse a ele, né, falei, você está bem? E falei, né, brinquei, falei, agora você precisa ir, agora que você está bem, então precisa voltar ativa e tal. E ele desconversou, como de costume, mas eu acho que ele vai voltar sobretudo em relação àquelas pessoas mais próximas, a ter a influência dele. Mas, Fred, isso é importante também dizer, ele está abrindo um pouco a possibilidade, e as pessoas estão um processo de assunção dessa liderança dele, né? Então, eu vejo que está vindo uma transição. A gente percebe isso, alguns querendo fazer outros grupos, pessoas que estão aí com o ex-presidente Mustafa, pensando, porque estão vendo que ele está nem se afastando, né? Muita gente, tem alguns que acreditam aos processos, que houve um desgaste muito grande, não é legal ser processado, tem que se defender, e meio que deu uma minada também nesse momento, né, para alguns. Outros não, posicionamento, a idade, questões de saúde, acaba se tirando um pouco mais o pé, mas a gente percebe esse movimento também, né, Sr. Eu acho até mais, Fred, aí, de novo, uma opinião pessoal, que o cansaço, a idade, a energia que diminui, em grau maior do que receio, do que o processo que ele sofreu, do que a retaliação, porque isso nunca o afetou, sabe? Isso ele tem muita serenidade para apanhar e dar a volta por cima, assim, e enfrentar. Ele não se abala tão facilmente. Isso a gente é testemunha que quando a gente frequentava ali, a gente tinha chance como setorista de frequentar a parte social em época de eleição, principalmente, nos momentos mais emblemáticos, né? O Palmeiras caindo, teve a eleição onde ele foi eleito, e tinha o Muda Palmeiras, tudo assim. As pessoas xingando ele andando daquele jeito, né? Com a mão no bolso, andando como se nada tivesse acontecendo, e algo que foi sempre marcante nesse sentido, né? Ele nunca mudou a rota, a trajetória, deixou de ir no clube por causa disso. Não, ele não se abala facilmente. Ele está lá sempre, senta em todas as mesas, conversa com todas as pessoas, situação, posição, não tem. Então não é isso. Agora, claro, né? Vai o avançar da idade, tá? A pessoa vai perdendo energia, né? Não é a mesma coisa. Mas eu vi ele muito bem, assim, de saúde. Até me chamou a atenção, porque, claro, a gente já foi adversário, a gente tem ideias que convergem, outras que divergem, mas, Fred, ninguém é inimigo de ninguém lá dentro. Savério, poxa, muito obrigado mais uma vez pelas palavras, pela entrevista. Agradeço muito aí mais uma vez sua atenção e claro, sempre vira e mexe consulto ou entrevisto o Savério, que é sempre importante. Primeiro, em questões de legislação do clube, de estatuto, reputo o Savério um grande conhecedor do estatuto do Palmeiras. Não que os outros não saibam, mas eu vejo que o Savério se preparou. Não é de hoje, a gente viu. O Savério se preparou para, naquela oportunidade, tentar ser aí postulante a candidato à presidência do Palmeiras, não deu certo. Mas esse preparo deu, né, fora a experiência dele de conselho, deu laço para ser uma liderança importante aí da oposição. Muito obrigado, meu Savério. Fred, obrigado você, tudo de bom. E vamos ver, então, no dia 23, quem vai ter razão, né? Eu não vou esquecer, não, porque dia 23 eu vou estar ligado. Vou lembrar os velhos centros setoristas que a gente ficava esperando a reunião acabar. Eu vou esperar. Pois é. Agora, só você entendeu que eu não quis me esquivar da pergunta, que realmente dessa vez eu não sei como te responder, porque tudo pode acontecer. Eu estou na sua linha, eu acho que vai estar esvaziada, mas vamos ver. Pode ser que nós, como essas eleições que você citou, tivemos uma grande presença, vai que seja uma tendência daqui para diante. Ou tem gente que é curiosa que quer ver o circo pegar fogo para ver o que vai acontecer. Pensei isso também. Muito obrigado, Fred. Valeu, Savério. Um grande abraço. Agradecendo o Savério Orlandi, participando aqui com a gente do A Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, vai mandando sua mensagem, participe aqui com a gente do A Bola Não Para. Um abraço a todos.